Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você uma vez mais. Estamos aqui para continuarmos meditando na palavra de Deus e sendo abençoados, para sermos abençoados pela mesma, né? Pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos em uma jornada de leitura do livro de Atos dos Apóstolos e hoje alcançamos então mais uma perícope, mais um bloco de texto localizado no capítulo 2 de Atos. O tema de hoje, 3.000 batizados. 3.000 batizados. Olha que bênção! Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41, está escrito assim: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para você e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40 e 41 é dito, irmãos, com muitas outras palavras de testemunho, e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, glória! Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, recebeu o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Agora Pedro, movido pelo Espírito de Deus, começa a pregar a palavra. Quando ele começa a pregar a palavra, foi o que vimos no último áudio, né? Nosso último encontro aqui. Aí há um efeito agora, após a pregação. E as pessoas agora perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali estavam: o que nós vamos fazer, irmãos? Depois de saber dessas verdades que o irmão Pedro pregou aí, o que nós vamos fazer, o que precisamos fazer então? E olha o detalhe, olha o que Pedro disse. Verso 38 foi dito: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Paremos aqui um pouco nesse verso 38. Veja, primeiro passo, quando você escuta a mensagem de salvação, o primeiro passo que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, é o seguinte: se arrepender. Arrependimento significa o reconhecimento do pecado, reconhecer que está em erro, reconhecer que pecou, reconhecer que está longe de Deus. Isso é arrependimento, mas não somente isso. Arrependimento também é confessar o pecado e finalmente abandonar ele. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aí, o segundo passo é ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porventura eu tenho falado aqui com alguém que ainda não foi batizado por imersão, afundando nas águas, mergulhando, como foi Jesus, como é e como deve ser o verdadeiro batismo bíblico. Será que eu estou falando com alguém aqui que ainda não está batizado? Precisa batizar nas águas, como Pedro ensina aqui, arrepender-se e ser batizado. Para o indivíduo ser batizado, é necessário haver a condição dele se arrepender. Por isso nós não cremos em batismo de criancinhas, porque as criancinhas não têm condição, não têm discernimento ainda, não têm a mente formada a ponto de saber o que é pecado e o que não é, para elas se arrependerem. Por isso deve ser um ato de alguém que tem discernimento, é uma escolha de alguém que sabe o que é certo e o que é errado. Então, primeiro arrepende-se, depois é batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Porque só há remissão de pecados se você aceitar o Senhor Jesus mediante o batismo. Para a remissão dos seus pecados. Seja batizado em nome de Jesus, verso 38, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha quanta coisa num verso só. Arrependimento, sermos batizados em nome de Jesus, o nosso pecado é removido e recebemos o poder, o dom do Espírito Santo para sermos
servos de Jesus, para sermos construtores do reino, para pregarmos o evangelho. Amém? Olha que sequência bonita. Então você perceba que eu e você estamos dentro desse plano, porque o verso 39 foi dito: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Não é só para os discípulos, não é só para aquele público que estava lá em Pentecostes, é para todos, até aqueles que estão longe dessa área que eles estavam, e aqueles que o Senhor Deus chamar. O Senhor Deus chamou você, então perceba que você é alvo dessa promessa também, desse chamado ao arrependimento, à confissão dos pecados, ao abandono deles, ao batismo nas águas, para ter a remissão dos seus pecados e para você receber o dom do Espírito Santo. É para todos, como ensina aqui o verso 39. O verso 40 disse ao poderoso também: com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. Irmão, irmã que está ouvindo esse áudio, salve-se dessa geração perversa. Se Pedro já falava da perversidade da geração do tempo dele, imagina só a nossa. Salvem-se desta geração perversa. Salvem-se. Salvem-se, se arrependam, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo, salvem-se dessa geração perversa. E o verso 41 encerrou dizendo que naquele dia aceitou a palavra de Pedro, a palavra de Jesus em Pedro, foram ali batizados. Está vendo? Quando se recebe a palavra no coração, vem logo o desejo de se entregar por completo, e a entrega envolve batismo. É o início da caminhada. O batismo não é o ponto final da caminhada. O batismo é o início da caminhada. Pós-batismo, você estará justificado pela fé. E depois do batismo, na sequência, você está sendo santificado pela fé. Pela palavra, pela fé na palavra. E até aquele grande dia da volta de Jesus, no processo de santificação, quando o processo de santificação chegar ao seu auge, então Jesus voltar, seremos glorificados pela fé. Amém? Louvado seja Deus. Salve-se dessa geração perversa. E foram batizadas ali cerca de 3.000 pessoas. Que momento extraordinário para a pregação do Evangelho, com certeza, foi naquele dia. De lá para cá, acontece a mesma coisa em vários lugares do mundo. E louvado seja Deus por isso. Conheço pessoas que têm sido batizadas, que têm caminhado com Jesus. E eu quero saber de você. Você foi batizado? Você quer ser batizado? Procure uma igreja adventista mais próxima de você aí e peça o batismo. Peça para estudar a Bíblia. Peça para ser batizado, para se preparar para a volta de Jesus. Salve-se dessa geração perversa. Essa geração sem Deus. Essa geração que mergulhou no pecado e nas trevas. Salve-se dela indo para Deus, indo para a Bíblia, indo para a oração, estando com o Espírito Santo, na companhia dos anjos do céu, na igreja de Deus, pregando o Evangelho, trabalhando através dos dons que Deus dá a você, através dos seus talentos que Deus dá a você, pregando e pregando e pregando, para mais pessoas conhecerem a verdade e poderem se preparar também para a volta de Jesus. Se você já é batizado nas águas, que tal aproveitar esse momento para reassumir um compromisso, fortalecer o compromisso? Estáis morno? Não estáis frios nem quentes? O que você acha agora de permitir que o Espírito Santo deixe você quente? Quente na fé, no fervor, estudando a Bíblia todo dia, o Espírito de profecia todo dia, escola sabatina todo dia, oração todo dia, jejum uma vez por semana pelo menos, frequência à igreja, frequência aos programas da igreja, trabalhar para levar almas para Cristo. O que é que você acha? Eu sei que você deseja que o Espírito Santo quebre agora as correntes do mal que tenta travar você, que você possa se erguer como um verdadeiro atalaia de Deus. Você que está tomando agora a decisão do batismo, procure a igreja adventista mais perto de você. Se você não sabe, www.encontroigreja.com.br. Vai lá no campo de busca do site,
digita o nome da sua rua, do seu bairro, e vai mostrar no mapa a igreja adventista mais perto de você. E aí você vai fazer uma visita. Temos cultos nas quartas-feiras e nos domingos à noite, a partir das 19 horas. E temos culto no sábado, a partir das 8h45. Já temos ali o início da escola sabatina. E você vai lá e você vai dizer: olha, eu conheci o Albênio, o evangelista Albênio, o irmão Albênio, e ele pregou para mim uma mensagem muito abençoada e convidou para eu vir aqui. Eu quero vir aqui, eu vim, eu quero estudar a palavra e eu quero ser batizado. Amém? Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, nós oramos agradecidos porque a tua palavra ela é viva, ela nos sacia como água, ela nos alimenta como um pão, ela nos dá entendimento, ela nos fortalece, nos consola, nos dá força. Obrigado, ó Deus, por essa palavra de hoje, que nos ajuda a tomar decisões sábias que nos conduzirão ao teu lado, em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, amigo ouvinte, e até o próximo encontro aqui, se Deus quiser. E lembre-se, compartilhar é evangelizar, por isso compartilhe esse áudio para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.